Amada igreja, a paz do Senhor, espero que todos estejam em paz, com a graça de Deus. Nós começamos desde o vídeo passado, falando sobre a importância da Bíblia. Por que a Bíblia é importante? Por quê? Porque foi nela que o Senhor fez a sua autorrevelação. O Senhor desejou dar informações da sua pessoa, informações essenciais para a nossa vida em comunhão com Ele, para uma vida cristã saudável, uma vida de relacionamento com Deus. Se você ama o Senhor, você ama a sua Escritura. Se você ama a sua Escritura, você ama o Senhor. Não tem como ser diferente. E nas Escrituras também a gente conhece a verdade sobre a nossa vida, o nosso estado, antes que o Senhor nos alcançasse. Nós estávamos perdidos, pecadores perdidos, condenados ao fogo eterno do inferno, à separação eterna de Deus. E Ele nos alcançou. Não fomos nós que escolhemos, nós não merecemos, não foi obra nenhuma nossa que o Senhor nos alcançou. Não, foi Ele mesmo. A graça e a misericórdia dele que nos alcançou. E a gente só vai entender isso com a iluminação do Espírito Santo, com a graça dele sobre a nossa vida, abrindo a nossa mente e a gente entendendo. E com a graça de Deus, irmão, se você perseverar, buscar o Senhor, buscar as Escrituras, com a graça dele, ele vai fazer chegar esse conhecimento à sua mente. Pela graça, em nome de Jesus. Então, a certeza que as Escrituras procedem de Deus e de que todas elas consistem, ou seja, tanto do Antigo Testamento como o Novo Testamento, todas elas consistem inteiramente de sua sabedoria e verdade, essa certeza. O Senhor Jesus, ele atesta isso, e os seus apóstolos também, que escreveram, porque conviveram com ele e nos passaram relatos, instruções, graças a Deus. Então, Jesus Cristo, o Deus encarnado, considerou as Escrituras do Antigo Testamento como instruções escritas de seu Pai Celestial, que ele precisava obedecer e cumprir. Então, se o próprio Deus, amados, precisava obedecer e cumprir, por que a gente tem que ser diferente? Porque a gente não deseja ler a palavra, porque a gente não deseja conhecer mais do Senhor através da sua palavra, obedecer os seus mandamentos, obedecer às suas leis, conhecer os seus princípios. Então ore, clame ao Senhor, peça misericórdia, peça graça, o Espírito Santo, iluminação e que Ele coloque esse desejo no seu coração, que você leia a palavra. Vamos ler, Mateus capítulo 4, versículo 4. É o Senhor Jesus ali, enfatizando a importância da palavra. Ele diz, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor reforçando a importância da palavra. Vamos ler Lucas, capítulo 16, versículo 16 a 17. Que diz assim, a lei e os profetas, Jesus falando, a lei e os profetas vigoraram até João, que foi o último profeta do Antigo Testamento. Desde esse tempo, ou seja, desde o tempo antigo, desde o tempo da lei, os profetas, desde o tempo do Antigo Testamento, Jesus está falando, desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Desde o tempo antigo, o Senhor inspirou os profetas de Gênesis, até Malaquias, que foi o último livro do Antigo Testamento, a falar sobre a vinda de Jesus, o Messias que viria. O Evangelho é discorrido o tempo todo, nas entrelinhas, com a graça do Senhor, leia, você vai chegar a entender, a enxergar. O Espírito Santo do Senhor é gracioso como Ele, testifica de Cristo, Ele vai testificar essa verdade ao seu coração. E nosso amado Pedro, ele testifica também. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. Aliás, perdão, 10 a 11.
Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Foi a respeito desta salvação, ou seja, da salvação em Cristo Jesus, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Olha que coisa grandiosa, né? Os profetas indagaram, inquiriram, é como se eles estivessem buscando respostas, né, do Espírito ao Espírito Santo de Deus, né, que estavam ali inspirando eles a escreverem, né, acerca da graça a vós outros destinada, ou seja, a graça, né, que nós iríamos alcançar, que a graça, né, que iria nos alcançar, né, através de Cristo Jesus, através da vinda do Messias. E ele estava escrevendo coisas, né, que o Senhor, o Espírito Santo estava revelando que não era para eles. Olha para aí. Que seria, né, para uma geração futura. Aí o versículo 11 diz: investigando atentamente, né, fazendo algo com cuidado, né, com ordem, porque o Senhor é Deus de ordem, Deus de decência, o Senhor é cuidadoso, né, em tudo que Ele revela diante aqui da sua palavra, você vai ver esse cuidado do Senhor também, né. Investigando atentamente qual ocasião, olha, ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Pedro está confirmando aqui que o Espírito Santo, né, estava neles, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Olha, eles já estavam, né, testificando de Cristo, testificando o sofrimento, testificando das glórias de Cristo, mas eles não sabiam que tempo, né? Qual o tempo que o Messias ia vir, como ele iria vir, né? Mas eles já anunciavam essas coisas, né? E Jesus testificou, a gente já viu, né? Então, amados, a Escritura ela é completamente rica de informações, informações da salvação do Senhor, do plano redentor, né? E o livro de Hebreus também é outro livro que, se você começar a ler, né, você vai ver quanto de referências ele traz do Antigo Testamento, principalmente com relação, né, à aliança, aos sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento, né, que ele faz justamente a comparação, que eram sombras, né, que eram indicações de um sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo. Né? É maravilhoso, é algo fantástico. E o nosso amado Paulo, né, lá em 2 Timóteo, que a gente já leu, mas só para a gente rever 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, que ele diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? A palavra do Senhor é muito rica. Ela nos ensina, ela nos instrui, né? Ela nos exorta. E aqui eu quero ficar com essa palavra e destacar essa palavra aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Ela é inspirada. Esse termo inspirado, ele vem de uma palavra grega, que eu vou pronunciar aqui, mas eu não sei se está correto, porque eu não entendo grego, né? É de uma palavra grega chamada theopneustos, que significa soprado, né? Então, quando a gente lê, né, esse nome inspirado, que vem à nossa mente essa palavra soprado, a gente lembra do sopro de vida que o Senhor deu em toda a criação, né? A gente vê capítulo 1 de Gênesis, o próprio homem, o Senhor soprou fôlego de vida nele, né? E a gente vê que coisa gloriosa o Senhor soprou, né? Aos ouvidos, à mente, né? O Senhor deu vida, né, para que os 40 escritores ele pudessem escrever em épocas diferentes, em pessoas de idade diferente, em situações diferentes, escreveram, né, as mensagens aqui reveladas pelo Espírito Santo de Deus de forma harmoniosa. Todas elas falavam do mesmo assunto, né? A salvação em Cristo Jesus.
Aí a gente vê esse termo inspirado e a gente entende que toda a Bíblia, ela é soprada por Deus, né? Ou seja, as escrituras sagradas, né, a Bíblia, né, ela é o próprio Deus falando, é o seu hálito, né? É o seu sopro, né? É a própria vida. A palavra de Deus é viva, Hebreus fala isso, né? E a gente lembra de quem, amados? De quem? A gente lembra de Jesus, né? A palavra viva no meio de nós. Olha que coisa gloriosa, né? O Emanuel, o Deus conosco, que é um dos nomes dele. E a gente se reporta, né, para João, no Evangelho de João, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, né? E a palavra lhe se fez, e a palavra, né, gerou vida. Né? É maravilhosa. E o Verbo era Deus. Né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Ô amada igreja, é coisa gloriosa. Amados irmãos, é algo glorioso, é a palavra do Senhor. Salta aos nossos olhos a grandeza de Deus, né? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor mova o meu e o seu coração a buscar a palavra, a amar a palavra. A gente amando a palavra, a gente vai estar amando ao Senhor. Né? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, com a graça dele, se assim Ele permitir.